capítulo 9, o verso 1. Depois de ler o verso 1, nós vamos lá para o verso 13 ao 18. Glória a Deus. Provérbios fica logo após Salmos. Amém? Todos acharam? Dá uma vez, calma, calma. Só liguei que eu vou segurar lá. Não, ó, ele não está te aparecendo. Amém? Os irmãos acharam? Provérbios, capítulo 9, o verso 1 apenas, depois vamos pular lá para o verso 13. Glória a Deus. Todos acharam? Glórias a Deus. Amém. Hoje é nosso culto de família. Eu quero voltar essa mensagem, sermão, unicamente para a família. Amém. Eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer do sermão. Provérbios capítulo 9. Aleluia. O verso 1 está dizendo o seguinte: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos ler de novo. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Vamos lá para o verso 13. Olha o que o verso 13 adiante diz: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito seu caminho. Quem é simples volta-se para aqui, e aos faltos de senso de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Ó Deus, nós glorificamos, exaltamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor pela palavra revelada. A Tua palavra, as Escrituras sagradas, Senhor, nos molda, nos transforma. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por ela. Pai, que o Senhor nos traga a revelação por meio da palavra, entendimento, sabedoria por meio da palavra. Usa, Pai, o pregador que é limitado e que carece, Pai, do Teu auxílio e da Tua ajuda neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. É o nosso culto de família, sermão voltado para a família. Não é novidade nós falarmos, para nós, que a família tem sofrido grandes ataques, que a família tem sido totalmente perseguida por um mundo pós-modernidade, que a família tem sido totalmente perseguida, a fim de que ela possa vir ser totalmente desconfigurada do modelo original, do modelo ao qual Deus ele criou. É desde o princípio que o adversário da nossa alma, ele luta para destruir as famílias. Ele está ao nosso redor, bramando como um leão, procurando tragar não apenas a nossa vida, mas procurando também atacar as pessoas ao nosso lado, que muito nós amamos. E a verdade é que ele sabe
que quando ele ataca alguém ao nosso lado, que muito nós amamos, ele também mexe com a nossa estrutura emocional, ele também mexe com a gente. Então é verdade que muitas das vezes nós estamos firmes, estamos fortalecidos. As pessoas que nós amamos, que fazem parte da nossa família, muitas vezes não estão. E o inimigo vai lá e toca armas ciladas, laços, para que eles possam vir caminhar por um caminho de morte, para que eles possam de alguma forma serem iludidos, enganados e assim viverem caminhando por um caminho de morte. E aqui estamos nós, clamando pela nossa família, pedindo socorro ao Senhor, falando: Deus, salva ele, salva ela, transforma, cura, liberta. E a nossa vida aqui, e o nosso clamor não é em vão, porque Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve o nosso clamor. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, edificá-la, lavrar as colunas que sustenta o nosso lar, que sustenta a nossa casa. Qual é a coluna? Como tem que ser a coluna da casa? Cristo Jesus. É Ele que edifica o lar. É Ele que é a rocha inabalável. É Ele que nós devemos nos agarrar e estar firmado. Porque é Ele que sustenta a família. O verso 9 de Provérbios disse que a sabedoria edificou a casa. Então todos aqueles que são responsáveis pelo lar, por uma casa, que têm essa sabedoria, todos aqueles que adquirem a sabedoria do alto, a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, eles vão edificar a sua casa, eles vão cercar o seu lar, a sua família, vão protegê-los e livrar eles de todo mal. Mas o tolo não. O tolo ele deixa brecha. O tolo ele não cerca a sua casa. E quando nós não cercamos a nossa casa, a verdade é que o inimigo entra e sai, ele faz o que quer, e a nossa família está em risco. E aonde estamos nós? Temos cercados o nosso lar, temos protegido o nosso lar com sabedoria, temos edificado a nossa casa com sabedoria, ou temos permitido que as situações nos levam ao desespero e nós perdemos o domínio próprio e nos tornamos uma pessoa desequilibrada, que no momento da dificuldade fazemos bobeira, falamos o que não devemos falar, agimos de uma forma que não deveria agir. O que você tem feito para o seu lar? Você tem usado das armas de Deus? Você tem edificado a tua casa com sabedoria? Você tem guardado a fé? A nossa coluna, o que nos sustenta é a fé. A nossa fé na pessoa de Cristo é que nos mantém de pé. Quando um homem que é responsável pelo seu lar, ou uma mulher que é responsável pelo seu lar, ela lavra a fé, ela prepara, ela guarda, ela conserva a fé, ela clama: Senhor, alarga os meus limites, alarga a minha fé. Essa pessoa, ela guarda o seu lar, ela guarda a tua casa. Mas existe um destruidor de lar. Existe um meio pelo qual o adversário ele quer destruir os lares. É por meio do pecado. O pecado, ele
Ele é o meio pelo qual o adversário, ele destrói os lares. Quando o pecado, ele entra no nosso lar, o nosso lar, ele é destruído. O relacionamento entre a mulher e o homem é destruído. Entre o marido e a mulher é destruído quando o pecado entra. O relacionamento entre o pai e filho, quando o pecado entra no meio desse relacionamento, também é destruído esse relacionamento. Por isso nós devemos estar o quê? Vigilantes, atentos. Devemos ter o entendimento que nós não pertencemos a esse mundo, que não podemos nos distrair com os pássaros, com as coisas dessa vida que tentam nos encantar, nos iludir. Nós devemos estar 100% preparados, 24 horas vigiando a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, para que não venha nos pegar na nossa incontinência e venha assim nos atacar. O pecado, ele está ao nosso derredor. O pecado, assim como todos os dias nós temos vontade de comer, de se alimentar, ele aparece na nossa vida. E agora eu quero você aí, com a sua Bíblia aberta, pedir que você não fechar, se fechou, abre, por gentileza. Capítulo 9, verso 13. O pecado é vagabundo. O pecado é vagabundo. Olha o verso 13. O texto que nós vamos ler vai apresentar uma mulher totalmente entregue ao pecado, como fosse uma prostituta, e vai apresentar um homem viajante, entrando numa cidade em busca de negócios, caminhando direito. E essa mulher dizendo: vem cá, deita-se comigo. As águas roubadas são mais gostosas. O pão comido às ocultas é mais saboroso. O pecado, ele tem fortes argumentos. O inimigo de nossa alma, ele usa do seu poder de persuasão para nos levar ao pecado, ao caminho de morte. Mas nós estaremos vigilantes, edificando a nossa casa com a sabedoria do céu e com a fé que nos foi dada uma vez mediante a pregação da palavra. Olha o texto, verso 13. Essa mulher aqui é a representatividade, a representação do pecado. Olha o verso 13. A loucura é a mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Olha o verso 14. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Olha só, o pecado é vagabundo. Essa mulher que é a representatividade, a representação do pecado. Essa mulher senta na porta da sua casa, como quem não tem nada para fazer, a não ser destruir. Ela se assenta numa cadeira e ela não se cansa de esperar o viajante passar. E quando ele passa, ela o chama. O pecado é vagabundo, não tem o que fazer. Olha o verso 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de censo diz: as águas roubadas
são mais doces. E o pão comido às ocultas é agradável, saboroso. Essa mulher que é a representatividade, a representação do pecado, ela chama aqueles que não têm entendimento. Ela chama os tolos. E o argumento dela está aqui no verso 17. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas são saborosos. Olha o argumento do pecado. O argumento do pecado é que o pecado, ele é gostoso. Ele vale a pena. Olha o argumento da mulher. As águas roubadas são mais doces. É melhor, vai ser mais prazeroso ao homem você roubar aquela água do que você trabalhar e comprá-la. Se você roubá-la, você vai ver como é mais prazeroso. Olha, se você comer aquele pão escondido, as ocultas, você vai ver que ele tem mais sabor. Esse é o argumento do pecado. O pecado ele se apresenta como algo bom, como algo que vale a pena praticar, como algo vantajoso. O pecado nos faz tomar alguns atalhos. E nós, é verdade que talvez se você optar pelo pecado, pelo caminho da injustiça, pelo caminho errado, é bem verdade que talvez você vai se dar bem nessa vida. É bem verdade que você talvez vai conseguir alcançar um patamar mais rápido. Vai conseguir se enriquecer mais rápido. Os seus negócios vão bem. Mas no final de tudo, a Bíblia diz que o pecado não compensa. A Bíblia fala que o caminho do ímpio, ou seja, aquele que vive na prática do pecado, aquele que se entrega ao pecado, a Bíblia fala que não compensa. A Bíblia fala que no final de tudo, eles serão destruídos. Mas os justos habitarão para sempre na tenda, na casa de Deus, na morada do Altíssimo. Glória a Deus. O homem que escolhe o pecado, o homem que é vencido pelos argumentos do pecado, ele pode estar até mesmo melhor de vida do que nós. Pode ter sua casa própria, seu carro próprio. O seu negócio pode estar indo bem. Ele pode ser esbelto, bonito, lindo e maravilhoso. Mas no final de tudo, para onde ele vai? Que destino haverá de ter a tua alma? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Melhor é um bocado seco. Melhor é um bocado seco do que comermos o pão da injustiça. Provérbios 11 fala que a balança enganosa, ou seja, tudo aquilo que é engano, Deus ele aborrece, é abominável ao Senhor. Deus tem prazer na justiça. E se nós somos filhos de Deus, se o nosso coração foi regenerado, nós não vamos procurar os atalhos dessa vida, não vamos procurar o pão às ocultas, ou as águas doces do pecado. Nós vamos nos alimentar do pão da vida, que sacia a nossa alma, que alimenta o nosso espírito, e a água da vida que sacia a nossa alma. O versículo 18 diz: eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, o caminho do pecado. Ali estão os mortos, e que o seu destino final é
É a profundeza do inferno. A família tem sido destruída pelo pecado. Mas se nós formos cristãos, zelar, cuidar da nossa família, não apenas com pão, com roupa, com carinho e com amor, mas cuidarmos deles, daqueles que estão sobre a nossa autoridade, sobre a nossa responsabilidade, dando a eles os princípios de um cristão, os princípios básicos do Evangelho, a palavra de Deus. A nossa família estará cercada contra todo ataque do adversário. Por isso, entendam o que Provérbios capítulo 22, se me fala a memória, verso 6 diz: aos pais, ensina ao menino o caminho que se deve andar. Ensina o caminho que ele tem que andar. Eu me lembro que quando a pastora Rosângela veio aqui, citando esse versículo, ela disse que ensinar o menino não é dizer para ele, vá lá e faça. Não. É você pegar na mão dele e fazer junto com ele. Não é você dizer ao menino, menino, anda por esse caminho, enquanto você está em outra rota. Não, é pegar na mão do menino e dizer, meu filho, é nesse caminho que nós vamos caminhar. Esse caminho aqui, a porta dele, nós passamos por ali atrás, ela é estreita. E você está vendo aqui, ele é estreito também. Ele é apertado. Ele é dificultoso. Mas sabe, olha esse caminho, ele vai subindo assim, você consegue ver lá em cima. Você consegue ver o Pai lá em cima, no pico do morro. Ele nos esperando com a recompensa da glória. Aleluia, Deus. Meu filho, você tem fé? Papai, eu tenho. Então se prepara. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele exista e Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Você está vendo, meu filho, se nós caminharmos por esse caminho, que é estreito, dificultoso, nós vamos encontrar o Pai. E quando nós encontrarmos com o Pai, Ele tem uma recompensa para nós. Você está vendo o mundo está sendo destruído. Não vai nos levar a nada. Agora, os pais que dizem aos filhos que tem que ser dessa forma, mas ele mesmo não faz, corre um grande risco de, quando ele crescer, ele não fazer o que você disse, mas ele fazer o que você faz. Meu filho, não fuma. Verdade. Meu filho, não faça isso. Não faça aquilo. Aí ele vai olhar para você. Ué, estranho isso aí, ué. Por isso, vamos ser a cada dia uma prova viva de alguém que foi mudado, liberto pelo poder da palavra. Ah, eu tenho dificuldade. Confia no Senhor. E o mais Ele falar. Ele há de te libertar. Ele há de te transformar. Simplesmente chora, geme, clame de todo o teu coração. Pois no momento certo, você vai ver que aquilo que te escravizava, te perturbava, já não te perturba mais. Devemos crer que é o desejo do Salvador, revelado nas Escrituras Sagradas, que todos os homens venham ser salvos. É a vontade do nosso Criador, revelado nas Escrituras, que todos os homens sejam salvos. Então, se o seu marido, se o seu filho, se algum membro da tua família ainda não é salvo, liga a tua vontade com a vontade de Deus. Fala com Deus.
forma: Senhor, é a tua vontade que meu filho ou meus familiares sejam salvos? Aí Deus vai falar: é. Então você fala para ele: Senhor, também é a minha vontade. Aí Deus vai virar para nós e vai falar: Senhor, meu filho, é a sua vontade? Também é a minha vontade. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Eu quero ler para encerrar com vocês 1 João capítulo 5, verso 14. Se você conseguir achar rápido aí, final da Bíblia, acha Apocalipse, volta alguns livros. Oh, Deus. Eu vou ler para me ganhar tempo. 1 João 5, 14. Não é o Evangelho, é a Epístola, é a carta de João. Capítulo 5, verso 14. Olha o texto que diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, saber que Deus, Ele nos ouve, saber que se nós pedimos algo a Deus, segundo a vontade dEle, Ele nos atende, nos dá confiança. Aleluia, verdade. Saber que Deus nos ouve, nos atende, segundo a tua vontade, o João está dizendo que isso é uma confiança que Ele nos dá confiança a Ele. E para que você possa entender o que João está dizendo, eu quero aqui pegar a figura de um pai, de um patrão. Eu quero aqui dar como exemplo a figura de um pai e de um patrão bem cara fechada, carrancudo, duro, homem firme, com a figura de um patrão mais calmo, mais manso, e um pai mais tranquilo. Se o seu patrão, ele é uma pessoa, vou dizer má, vou falar de pai não, vou pegar só patrão. Se o seu patrão, ele é um cara mau, cara fechada, dificilmente libera, atende os seus desejos, os seus pedidos. Qual é a sua confiança quando você precisar ir ao dentista ou enfim, sair mais cedo do serviço? Qual é a confiança que você tem de chegar nele? Melhor, qual a confiança você tem de chegar nele e pedir um aumento de salário? Nenhuma. Primeiro você tem que ter medo de chegar perto dele, porque ele é um homem mau, um homem de cara fechada. Um homem que você não tem confiança de chegar para pedir isso a ele. Mas se o seu patrão for uma pessoa muito boa, que se preocupa, que sabe valorizar o seu serviço que você está fazendo, e que tem prazer em ver você crescer, você vai chegar nele como se fosse seu pai. Porque você sabe que se você pedir algo a ele, que estiver no alcance dele, ele vai te atender, te abençoar, porque ele é bom. Aleluia. Então João está dizendo: olha, esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então o texto está dizendo que Ele nos ouve segundo a sua vontade. Então é a vontade de Deus que as famílias sejam salvas e libertas. Então nós, igreja, vamos ligar o nosso coração, vamos ligar a nossa fé a Deus. E vamos clamar noite e dia: Senhor, salva, liberta, cura, transforma, trata, faça algo. Aí agora eu levo você em Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher, de rir, de chorar, de edificar e de destruir. Você vai clamar, nós vamos clamar, mas nós temos que entender que no tempo de Deus, Deus nos ouvirá, Ele há de agir. E aquele que talvez seria impossível estar aqui, nós veremos quão grande é o nosso Deus. Quero convidar a Vanessa para colocar o hino playback, vamos cantar o hino da família, faltam 5 minutos às 9. E que Deus venha nos abençoar. Livro de Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3.
A Vanessa coloca ali. E o verso 16 diz, aqui é a dica de como nós vamos edificar a nossa casa, a nossa família. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é por meio da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas que são inspiradas por Deus, que nós nos tornamos aptos, preparados para as boas obras. A nossa família vai ser preparada nas boas obras por meio das Escrituras Sagradas. Vamos louvar o Senhor. Está falando agora mesmo, a gente ensinar os filhos de uma forma e a gente agir de outra, né? Aí eu tiro um exemplo lá de casa. A Priscila chupou metade de um limão e a Alice apaixonada de limão. Ela falou assim, esse é meu, mamãe? Não pode pôr limão. Você chupou, entendeu? É isso que você falou. A Priscila chupou, ela viu, então ela pode também, né? Você chupou, então é isso aí. Ele não faça mais perto dela, porque ela vai querer de novo. Amém. Vamos louvar o Senhor. Se coloca de pé. Glória a Deus.